Shalom, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Louvado, engrandecido seja aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Devocional especial Marta. Sou uma delas, 2.0, projeto Entre Deus e Elas. Louvado seja o nosso Senhor, que até aqui tem nos sustentado e que nesta hora nós não somente saibamos aproveitar a melhor parte, como também venhamos aprender um pouquinho com Marta. Sempre quando vinha na minha mente Marta e Maria, eu sempre me recordava dessa passagem que está aqui em Lucas, capítulo 10, do versículo 38 ao 42, que diz assim: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Sempre quando eu ouvi essa mensagem, de Marta e Maria, eu confesso que eu, Ana Paula, eu sempre julgava Marta, Eu falava assim, mas Marta também, Em vez de parar tudo para poder ficar ali ouvindo o mestre junto com Maria, tem que ficar ali inquieta, atarefada. Mas daí eu parei para analisar um pouco a minha vida e vi que eu estava fazendo que nem um macaquinho, sentando em cima do rabinho e apontando o dos outros. Porque verdadeiramente eu já agi muito como Marta, sabe? De ficar preocupada com a casa, com se alguém chegava a encontrar minha casa assim, e sempre muito fissurada, muito assim, sistemática, com limpeza, em deixar tudo organizado, tudo, sabe? E eu falo para vocês que assim, uma coisa que veio para mudar a minha rotina e virar o meu mundinho assim de, vamos dizer assim, de ponta cabeça, é a minha filhinha caçula. Porque o Anthony, meu filho mais velho, já tem 14 anos, então eu acostumei com a casa ficar mais organizadinha, eu acostumei a organizar o meu tempo, fazer as coisas da minha maneira, mas quando você tem uma criança pequena em casa, e depois de 14, de 13 anos que você vai ter outra criança, de anos, de 10, 12, porque ela tem 2 hoje e ele tem 14, você esqueceu tudo. Parece que nunca foi mãe. E realmente eu havia me esquecido de que a gente precisa ter momentos que parar, deixar os afazeres para poder olhar a criança, para poder dar prioridade para ela. E tem vezes que a gente não tem escolha, A criança fez cocô, a criança precisa se alimentar e você tem outras coisas para fazer, então você precisa dar prioridade para a criança. E daí, pensando nessa questão, eu imagino assim, e a gente espiritualmente? Como que eu estou espiritualmente dentro dos meus afazeres e da minha correria? Será que espiritualmente eu não estou necessitada dessa pausa? Espiritualmente eu preciso parar um pouquinho, orar, ler a Bíblia, meditar na palavra, é uma prioridade também. Porque aí a gente fala assim, se eu não trocar a criança, ela vai ficar fedendo, vai causar danos para a saúde da criança. Se eu não alimentar a criança, também pode ter consequências drásticas. E se eu não me alimentar espiritualmente? E se eu não parar tudo? Vai ter consequências drásticas também. Porque se você não busca, se isso não é uma rotina na sua vida, você não se tornar um hábito, você vai ficar doente espiritualmente.
porque você não vai ter força para enfrentar as batalhas, você não vai ter bom ânimo, você não vai conseguir, as coisas não vão caminhar. Então nós precisamos entender que é sim uma prioridade parar tudo, igual Maria parou tudo e foi ali, e Marta ali atarefada em servir o mestre. Jesus está na minha casa, vou servir, Então imagina como que Marta não estava ali querendo fazer tudo do bom e do melhor. Mas o que agrada mais a Jesus, né? Isso é uma dica para nós nos tempos de hoje. Agrada mais a Jesus eu ter tudo brilhando e piscando e ter um monte de afazeres, ou eu parar e dedicar um tempo a Ele? Uma vez eu ouvi uma frase que dizia assim: nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. E essa frase eu peguei para mim, porque eu queria, assim, sabe, na minha área profissional, estudar mais e fazer mais e encontrar lugar de destaque na minha área. Porque eu sou professora, mas eu amo contação de histórias. E eu queria muito desenvolver assim, um projeto beneficente de ir contar histórias nas escolas, de ir nas comunidades carentes e de fazer várias coisas, de me jogar mesmo. Só que eu fazer isso tão intensamente, eu vou acabar deixando defasada outras áreas da minha vida. Então hoje eu procuro um equilíbrio, buscar um equilíbrio nas minhas prioridades, nos meus anseios e colocando diante do Senhor os meus sonhos. E aí, indo mais na frente, quando nós chegamos aqui, né, naquele contexto que Marta e Maria, gente, quem elas eram, né? Irmãs de ninguém mais, ninguém menos que Lázaro. Sim, Lázaro que foi ressuscitado após 4 dias. Imagine vocês que Jesus era muito amigo dessa família, né? E Lázaro, o irmão ali de Marta e Maria, fica doente e rapidamente mandam avisar. E Jesus, ele demora para chegar lá, né, aonde Lázaro estava. E quando Jesus chega, eis que Lázaro já estava morto, sepultado. E assim, Jesus não tardou muito, porque hoje nós temos o velório que, né, vai de um dia para o outro e tal. Naquele tempo, naquela situação, o corpo tinha que ser enterrado logo, porque fedia, se ficasse ali era muito quente. Então rapidamente era sepultado, né, preparado o corpo, sepultado, tudo no mesmo dia. Então Jesus, mesmo assim, Jesus, né, demorou para chegar ali e tal. Já havia-se 4 dias que Lázaro estava morto. E naquele contexto todo, eu descobri algo muito importante a respeito de Marta. Vocês acreditam que eu, gravando devocional, estudando a palavra do Evangelho de João, capítulo 11, eu descobri muita coisa a respeito de Marta, que Marta tem uma essência louvável e que ela verdadeiramente acreditava em Deus e tinha uma fé muito grande, assim como sua irmã, ou até mais. Vamos ver aqui. Olha só, que diz aqui, ao receber a notícia, né, que Jesus recebeu a notícia que Lázaro estava enfermo, ele falou: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, assim de que o Filho de Deus seja glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse a seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe aos discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Jesus, ele, né, tinha ali algumas situações para poder voltar para lá. Só que o que eu quero dar ênfase é aqui no versículo 17, que diz: chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios, perto de Jerusalém. Muito dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria, para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa.
Olha só aqui, né? Os papéis se invertendo. Aquela que outrora estivera aos pés do Senhor, parando tudo para ouvi-lo, agora estava desconsolada. Estava lá, né, sendo consolada pelos outros, muito entristecida. E olha só a atitude de Marta. Quando Marta soube que Jesus estava se aproximando, né, que vinha, ela saiu ao seu encontro. Ela foi correndo ao encontro de Jesus. Então aqui, quando eu parei para analisar isso, eu falei, opa, Marta sabia sim que em Jesus havia as palavras de vida eterna, que através de Jesus poderia vir o milagre. Porque nesse contexto aqui, apenas com essa frase, eu entendo que Marta tinha esperança, gente. Marta tinha esperança sim. Enquanto Maria ficou sentada, como que quem diz, né? Se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Eu creio através desse contexto que o que dá a entender é que Marta acreditava que Jesus poderia ainda fazer algo e que poderia haver um milagre. Eu acredito que Marta, ela tinha uma fé aqui, isso demonstra que ela tinha uma fé muito especial em Jesus. Olha só o contexto. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveres aqui, não teria morrido meu irmão. Ela colocou para fora o que ela estava sentindo, opa, né? Tá bom. Não foi Maria quem disse essa frase, Ana, foi Marta. Tá bom, foi Marta, mas olha o contexto. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição. A vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Olha só, Jesus provocando a fé de Marta. Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o Mestre te chama. Chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela iria ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Ela se lançou aos pés de Jesus, né? Ela estava realmente ali muito entristecida. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que o acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou, onde o sepultastes? Eles lhe responderam, vem e vês. Jesus chorou. O menor versículo da Bíblia, gente, é esse daqui. João 11:35. Jesus chorou. Mas alguns objetivaram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer este não morresse? Aqui no versículo 39, gente. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, e me ouvistes. Eu vejo aqui, gente, que aqui mostra a participação de Marta muito forte nesse contexto. E quando ela fala aqui que ele já cheira mal, e Jesus disse, creres e verás a glória de Deus, tiraram então a pedra, eu vejo que se Marta não tivesse fé, ela iria intervir nesse processo. Ela iria falar assim, não vai tirar a pedra, já cheira mal, Jesus, eu já disse, não faça isso, não exponha a nossa família, né? O Senhor não estava aqui quando era para estar, antes dele falecer, e agora o que o Senhor pode fazer? Não. A atitude dela, ela deixou Jesus conduzir a situação
porque eu tenho certeza que Marta, que havia nela a fé para crer que o milagre da ressurreição poderia acontecer, porque senão ela teria feito alguma coisa. Dentro das características de Marta que nós já vimos, daria a entender o quê? Uma certa incredulidade, uma certa preocupação com aparências, porque ela estava agitada, querendo fazer de tudo e tal. Mas havia em Marta uma fé. E há em mim e em você fé para acreditar no milagre, para crer que o milagre pode acontecer. O milagre, ele depende de uma coisa muito relevante, a fé. Você precisa acreditar que essa pedra será removida e que ao remover essa pedra, Jesus fará o milagre. A condição para que o milagre aconteça é a fé. E você, mulher, precisa manifestar a sua fé. Não se agite com tantas coisas ao seu redor. Veja no seu dia a dia aquilo que é prioridade, sabe? Planeja o seu dia. Sim, irmã, muitos são os planos do homem, mas quem diz a última palavra é o Senhor. Mas espera aí, se você tiver um plano, se você tiver ordenado as suas prioridades, o que acontecer fora disso vai ser a permissão do Senhor. Só que a partir do momento que nós não nos organizamos, que nós não priorizamos nada, as coisas ficam bagunçadas. Você precisa se organizar, porque quando você quer, mulher, fazer alguma coisa, você consegue. Você consegue. Isso eu posso te garantir. Nós mulheres, quando nós queremos fazer uma coisa, não tem quem nos segure. Eu falo isso porque mulher, olha, eu tenho exemplo de muitas mulheres guerreiras, mulheres que me inspiram. Então seja você uma mulher que vai inspirar outras mulheres também. Amém? Eu tenho um passarinho que toda vez que eu tô gravando ele tá perto de mim, ele quase veio aqui no meu pé, porque ele quer comidinha. E eu esqueci de trazer agora, a hora que eu vim pra fora. Mas já que eu dou comidinha pra você, amarelinho. E pra gente poder fazer um resumo de Marta e fechar esse devocional, que eu não quero que fique muito extenso, diz aqui: Marta, uma anfitriã muito ocupada. Muitas vezes Jesus foi à casa de Marta, que aparentemente era solteira, seja por opção ou por força das circunstâncias. Ela vivia com a irmã Maria e seu irmão Lázaro. O comentário de João mostra que Jesus tinha laços de amizade muito fortes com essa família de Betânia. Marta parecia sentir prazer em exercitar seu dom de hospitalidade e sua provável posição de irmã mais velha. 3 cenas parecem revelar o temperamento decidido de Marta, que o Senhor enfrentou com carinhosa firmeza. Conforme o registro feito por Lucas 10, 41, 42, a irritação de Marta com sua irmã levou-a a um confronto com Jesus, pois, na verdade, ela o ocupava pelo fato de Maria não a ajudar nas tarefas de casa. A resposta amorosa de Jesus não era uma condenação do coração servidor de Marta, ou a rejeição de sua hospitalidade, zelosa e graciosa. Ele simplesmente pediu que ela reconsiderasse suas prioridades, que fizesse suas escolhas, baseando-se em valores eternos, em vez de pressões imediatas, e sugeriu então que deixasse Maria fazer suas próprias escolhas. Muitos meses mais tarde, Lázaro adoeceu, enquanto Jesus estava longe. Embora as irmãs tenham mandado chamá-lo, quando o Senhor chegou a Betânia, Lázaro estava morto e havia sido sepultado há 4 dias. Ignorando o costume dos enlutados de permanecer em suas casas, Marta tomou a iniciativa de encontrar Jesus. Quando ele se aproximava da cidade, atribuiu a culpa pela morte prematura de seu irmão
a demora do mestre. Eita, João 11, 21. Novamente, com fé e confiança, Marta reconheceu o poder de Jesus sobre a morte, versículo 22. Jesus explicou que ele próprio era a ressurreição. Ela concordou e viu a manifestação imediata daquela fé na ressurreição de seu irmão. O terceiro episódio, que trata do caráter de Marta, foi revelado por João 12, 2. O simples fato de Marta assumir obrigações de anfitriã, mais uma vez confirmaram a utilização de seus talentos extraordinários. Sem dúvida, ela se tornou uma discípula que experimentou o poder de Deus no serviço prático. Jesus e outras pessoas precisavam do refrigério físico da calorosa hospitalidade de Marta. Ela não considerava suas obrigações domésticas do ambiente doméstico. Marta era um comovente exemplo para toda mulher do equilíbrio entre a comunhão com a família e o trabalho necessário para atender às suas necessidades terrenas. É o que eu sempre digo. Às vezes a mulher ela tem os seus afazeres domésticos, ela às vezes é até do lar, e ela acha que realizando essas tarefas ela não está fazendo algo grandioso para o reino de Deus. E está. Eis a prova. A hospitalidade de Marta, o seu dom de administrar ali as coisas foi louvável diante do Senhor. Então, não menospreze aquilo que você faz e reveja as suas prioridades, porque as suas prioridades vão ser determinantes. Porque a partir do momento que você tem prioridades, aí sim você vai poder entender essa predominância que eu coloquei aqui em relação à fé. Porque o que é a fé? É o firme fundamento das coisas que se esperam, mas não se vê. Isso é fé. E a prioridade da sua vida precisa estar aliançada com a sua fé. Você precisa entender que a sua fé é predominante para que o seu milagre aconteça. Amém? Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, eu te glorifico, te exalto e te agradeço, Senhor, por essa palavra, esse pouquinho que o Senhor me entregou nesse momento em relação a Marta. Quantas coisas, Senhor, eu creio que o Senhor ainda irá falar no coração dessa mulher a respeito de Marta, porque o que eu fiz aqui foi uma breve explanação, mas a vida dessa mulher nos traz muito ensinamento, que nós venhamos ser hospitaleiras, que nós venhamos saber direcionar a nossa fé dentro das nossas prioridades, que nós venhamos conseguir nos organizar melhor em todo o tempo, que nós venhamos ser luz, Senhor. Nos ajuda nessa caminhada, porque a mulher ela tem muitas responsabilidades, muitos afazeres. Às vezes nós nos sentimos sobrecarregadas, cansadas no meio da caminhada, mas nos fortaleça, ó Pai, e nos ajuda a permanecer firmes nessa caminhada, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente. Shalom!